Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. E mais uma vez nós vamos seguir a nossa leitura em João capítulo de número 10. Já é o terceiro vídeo justamente sobre o mesmo texto. Mas que demora para poder trazer as explicações? Não, é para você entender que nós podemos ler com calma e tirar aplicações poderosas. Somente do 1 ao 6. João 10, do 1 ao 6. É poderoso, certo? Então o que eu quero agora ler com você aqui, com calma. Eu vou ler aqui e nós vamos identificar aqui as características do assaltante e do ladrão. Para quê? Para que você fique alerta. Jesus, ele falou várias vezes, olha, nos últimos dias aparecerão devoradores, né? Lobos devoradores. Paulo falou sobre isso. Pedro falou sobre isso. Os apóstolos avisaram sobre isso. Então não faz sentido nós lermos as escrituras e pensar somente vou receber as minhas bênçãos. As escrituras também falam de alertas. E esse texto de João 10 também, mesmo falando do bom pastor, ele está falando também de alerta. Então vamos ler com calma, vamos entender. Eu tenho certeza que você vai aprender grandes lições aqui. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa. João capítulo de número 10, versículo de número 1 ao 6 diz assim, olha. E lembrando, se você não leu comigo os outros, volte lá para você conseguir entender. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Primeira coisa que você vai ver aqui então, ó, aquele que não entra no aprisco pelas portas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Primeira coisa que você vai perceber é que o ladrão e o assaltante, eu vou usar bem a expressão que ladrão e assaltante, porque quando chega no 10, muitas pessoas chamam de Satanás. E Jesus não está falando ali de Satanás. por mais que se aplique ele também, mas não está falando de Satanás. Ele está falando aqui de ladrões e assaltantes. De falsos pastores, falsos líderes, vamos dizer assim. Mas por enquanto, vamos aqui. Então veja, aqui você consegue entender que esses assaltantes e esses ladrões, eles são ousados. Repito comigo, ousados. Por que ousados? Porque eles não entram pela porta. Eles sobem por outro lugar. Eles pulam. Eles são ousados. Eles não pedem licença. Eles simplesmente vão. Eles são ousados. Tá? Eles pulam. Eles não respeitam limites. Certo? Eles só pensam neles mesmos. Porque se você tem um cercado, se você tem um muro, você tem uma proteção, se espera que não passe dali. Mas esses assaltantes, esses ladrões, eles não respeitam limites. Ah, você está entendendo? Veja, falsos pastores, falsos mestres, eles não respeitam limites. Eles não respeitam o limite das pessoas, eles não respeitam o limite financeiro, eles não respeitam limites emocionais, eles são abusivos, eles pulam, eles passam por outro lugar. Entendeu? Entendeu? Ou precisa desenhar? Outra coisa que você vai perceber é que esses ladrões e assaltantes, eles são desobedientes. Se você ler outras cartas, você vai ver também essa expressão. Por que eles são desobedientes? Porque eles estão vendo ali, limite, não passe. O que eles fazem? Eles pulam, eles passam. Outra coisa que você vai perceber é que eles têm algo em comum. o pastor e o assaltante, eles têm algo em comum, o quê? A ovelha. Os dois querem a ovelha, mas o bom pastor, ele quer para o bem das ovelhas, e o mau pastor, ladrão e assaltante, ele quer o quê? Ele quer aproveitar das ovelhas. Ele quer matar, ele quer destruir mesmo, tá? Então veja, não espere que falsos líderes, falsos pastores, eles vão querer o bem de vocês. Não espere isso. Eles vão querer seu dinheiro, eles vão querer sua paz, eles vão querer o seu mal, eles não vão se preocupar com o seu bem. Eles só querem se alimentar. Então eles não amam ovelhas. O bom pastor ama as ovelhas.
e dá a vida por elas. O ladrão e assaltante não, ele não ama a ovelha, ele ama a lã da ovelha, ele ama o que a ovelha produz, certo? O que tem aqui, por exemplo, o que nós temos aqui, ó, ele falando, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, outra coisa que nós podemos ver aqui é que o assaltante e o ladrão, o que sobra para eles? Inveja. Porque o pastor, ele entra pela porta, eles não podem. Porque quando eles chegam na porta, o porteiro fala assim, não, você não é legítimo, você não é pastor legítimo, você não passa por aqui. Então, lhe sobra o que? Inveja. O que eles fazem? Pular, assaltar, roubar, pôr a mão naquilo que não é deles. E isso é interessante porque a inveja acaba consumindo o assaltante e o ladrão. Eles são tomados por inveja, pela ganância, pela arrogância e são destruidores. Tá? Outra coisa que você vai ver aqui o porteiro, tá? Ele chama as suas ovelhas pelo nome. O ladrão e assaltante sabe o nome das ovelhas? Não. Ele sabe o nome das ovelhas? Não. E aqui, irmãos, nada contra igrejas grandes, tá bom? Nada contra. Até mesmo porque as igrejas sérias, elas têm uma organização que permitem outros pastores subordinados cuidar de grupos menores, tá? Então, nada contra. Mas igrejas que só preocupam em encher em multidões, o pastor, tá? O ladrão, ele não vai saber o nome das suas ovelhas. Jesus, ele sabe. O ladrão, ele não vai chamar a ovelha pelo nome. Ele vai chamar apenas de minha ovelha. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Minha ovelha. Jesus não. Jesus chama pelo nome. O verdadeiro pastor chama pelo nome. Outra coisa que você vai ver é que também o que pode acontecer com ladrão e assaltante é dar outro nome para as ovelhas. Ele pode dar outro nome, mas não chama pelo nome. Aqui você vai perceber então que depois de conduzir para fora, aqui falando do bom pastor, todas as suas ovelhas vai adiante delas. E essas o seguem porque conhecem a sua voz. Aqui então você vai ver que a voz do ladrão e do assaltante não é conhecida, é uma voz diferente. E as ovelhas percebem isso, então eles têm uma voz diferente. Aí quando eu falo voz aqui, para nossa aplicação, entenda como um mover diferente, como uma coisa diferente, como um jeito diferente, como estratégia diferente. E as ovelhas de Cristo conhecem a voz dele. Vai perceber na hora se é de Deus ou se não é. Então veja que o ladrão e o assaltante, eles são estranhos. Tá vendo aqui, ó? Estranho. Tá bom? Por isso que eles são chamados aqui de estranhos. E as ovelhas não vão seguir eles. Na verdade, o que acontece é que as verdadeiras ovelhas, elas serão repelidas por eles. Agora olhando para o ladrão, elas serão repelidas por ele. As ovelhas logo perceberão o cheiro do engano e fugirão. Por quê? Porque o ladrão e assaltante não sabe o nome das ovelhas e as ovelhas não conhecem a voz dele. Elas não são enganadas. As verdadeiras ovelhas. E veja, se elas fogem, alguém corre atrás, certo? Elas estão fugindo aqui, ó. Elas fogem dele. Se elas fogem dele, o que eles fazem? Eles tentam capturá-la. E aí é isso que você vê nos dias atuais, pessoas sendo tomadas nas suas casas. Isso acontecia também na época de Paulo, quando ele fala para Timóteo, de pessoas que eles aproveitavam das mulheres solteiras nas suas casas. Ou seja, são ladrões e assaltantes. E Jesus está dizendo aqui. Então eles correm atrás porque elas fogem. Não quer dizer que eles a capturam, porque as ovelhas elas possuem um pastor. Mas se elas fogem, ele corre atrás para pegar elas. Então veja que ao mesmo tempo em que as ovelhas elas estão atentas com os ouvidos, ao mesmo tempo você percebe que elas também correm grande risco. Jesus não isentou de risco. E ele está dizendo aqui a verdade. Nós seremos atacados por ladrão e assaltante. Veja que a Bíblia diz que o diabo,
ele anda como um leão em derredor procurando a quem travar, a quem tragar. Então veja que aqui você vai ver que o ladrão também ele fica ali procurando uma oportunidade. E para finalizar, você vai ver que Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Eu li aqui 3 vezes o mesmo texto. 3 vezes. Sabe qual que é a minha esperança? Que você compreenda o que eu quis dizer para você. 3 vezes, tá? Acho que minha tela congelou aqui, ó. Congelou. A minha tela congelou aqui. Beleza, sem problema. Não tem problema, tá? Mas aqui você vai perceber então que por 3 vezes eu li isso aqui para você. 3 vezes. E você está percebendo então que simplesmente o que nós temos aqui são um ensinamento sobre o pastor, sobre as ovelhas e sobre o ladrão. Ok? Então, se nessas 3 vezes você não compreendeu, você se encaixa aqui, ó. Se você compreendeu, você se encaixa aqui, ok? Deus abençoe sua vida, eu espero que você tenha aprendido muito. Deixa o seu comentário aí e muito obrigado pela sua participação. Vamos juntos então, até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu comentário falando o que você achou aí da nova dinâmica, tá bom? Até a próxima então. Tchau, tchau.